Ó, gente, minha esposa tá dormindo, então vou falar um pouquinho baixo para não acordar. Ela nem conseguir ir lá no quarto trocar roupa, mas olha que escândalo! Temos agora pela primeira vez a prova de que o Bolsonaro recebeu propina pela venda da refinaria Landulfo Alves, a refinaria na Bahia. Essa refinaria foi vendida por apenas 10 bilhões de reais, quando ela valia 21 bilhões de reais. Eu tô falando dessa refinaria ó, faz meses. E coincidência ou não, eu falei dessa refinaria nos últimos dias. Fiz vários vídeos sobre essa refinaria nos últimos dias. Pois bem, Bolsonaro foi lá para o mundo árabe em 2021 e, na volta, um assessor do ministro Bento Albuquerque, que era o ministro de Minas e Energia do Bolsonaro, foi barrado na Receita Federal em Guarulhos com uma caixa que estava assim envelopada. Nessa caixa havia joias, joias muito caras, joias valendo 3 milhões de euros que tinham sido um presente para a Michele Bolsonaro. Presente? Eu vou falar o nome disso aqui é propina. Eu não posso falar, oh, nossa, será que é propina? Essas são as joias aqui, ó. Isso tudo é ouro maciço. Um relógio, eu vou até diminuir aqui o brilho, para você ver aqui com mais detalhes. Eu vou ampliar aqui para você. Um relógio, diminuindo aqui, ó. Um relógio, um colar, tudo isso aqui. Aí também um cavalo de ouro. Esse cavalo tem 30 centímetros, mais ou menos assim, né? 30 centímetros. Tamanho de uma régua de criança, uma régua escolar. Você pode ver que o Bolsonaro quebrou as patas do cavalo, né? Não tratam bem nem a propina que recebem. E também aqui um cordão e isso aqui não falaram o que é. Pois bem, o que acontece? O Bolsonaro foi lá para a Arábia, ele fechou a venda da refinaria por 11 bilhões a menos do que o valor da refinaria. Na volta, esse assessor do ministro Bento Albuquerque foi barrado em Guarulhos. Como é que ele foi barrado, Thiago? Olha que sorte. Ele foi barrado numa inspeção aleatória. Eu, Thiago, já desembarquei em Guarulhos dezenas de vezes de voos internacionais. Eu estou sempre indo para o exterior, indo, voltando. Quem acompanha o canal sabe a loucura que é. Pois bem, nunca fizeram raio-x na minha mala. Minha esposa já foi até deportada ilegalmente. Depois, na segunda vez, ela tinha visto e tentaram deportá-la ilegalmente, tudo mais, mas nunca fizeram raio-x na minha mala. Mas olha só o azar do Bolsonaro. Fizeram raio-x justo na mala do assessor do ministro. E aí encontraram uma caixa em que tinha todas essas joias. Essas joias são de uma marca caríssima, uma marca suíça. São de ouro, algumas de ouro maciço. Tem diamantes também. E valem mais de 3 milhões de euros, de acordo com a Receita Federal. Pode valer mais, viu? Pode ser que valha mais. E aí o que acontece? Segundo o ex-ministro de Minas e Energia do Bolsonaro, essas joias eram um presente do governo da Arábia Saudita para o Bolsonaro e para Michele Bolsonaro. Só que tem um problema. Quando um presidente da República recebe um presente, ele tem que dizer, ele tem que, ou seja, registrar, ó, receber um presente. E esse presente não pertence ao presidente. Esse presente pertence à União. Ou seja, se o Bolsonaro vai na Arábia Saudita e recebe um presente que custa 16 milhões de reais, 16 milhões e meio de reais, não tem problema algum. Ele diz, ó, recebi aqui um presente, pertence à União, vai lá para o museu. É o mesmo museu onde que os bolsonaristas estavam destruindo tudo, lembra? Destruíram um vaso chinês de valor inestimável de uma dinastia de mais de 1000 anos atrás, lembra disso? Pois bem, estaria lá esse cavalo, essas joias, esse relógio nesse mesmo museu. Pois bem, não. O Bolsonaro queria entrar como presente para ele, era propina. Porque, veja bem, se não fosse propina, ele diria que era presente e que ficaria no museu. Mas ele queria para ele, por isso ele pediu para um assessor colocar dentro da mala. Foi pego ali pelo problema ali. Quando o assessor foi barrado, o ministro, que viajou junto com o assessor no mesmo avião, o ministro voltou. Eles viajaram no avião da FAB. Lembre-se disso, Força Aérea Brasileira. Eles acharam que não iam passar pelo raio-x. Assim como acharam lá na Espanha que não passariam no raio-x quando estavam com 39 quilos de cocaína. Lembra? Pois bem, acharam que não passariam no raio-x, passou. E aí, o ministro voltou, foi até a Receita Federal e tentou liberar a verba, falando, não, isso é um presente para o Bolsonaro, libera. Tentando usar a autoridade dele de ministro. Os funcionários da Receita Federal falaram, não, isso aqui vale dinheiro, a gente vai ver quanto vale, você tem que pagar o imposto sobre isso, isso é sonegação. Você não pode entrar com alguma coisa que vale mais de $1000 no Brasil. Você tem que declarar e pagar o imposto de 50%. O ministro tentou, não conseguiu. Diante disso, Jair Bolsonaro resolveu tentar
utilizar o Ministério das Relações Exteriores para reaver o presente. O Ministério das Relações Exteriores mandou um ofício pro aeroporto de Guarulhos, ali onde estava a Receita Federal, dizendo que tinham que liberar as joias imediatamente para a presidência da República. A Receita Federal falou, pô, de boa, sem problema algum, a gente libera. Porém, vocês têm que pagar primeiro o imposto e a multa. Vale 3 milhões de euros. Conversão de hoje, 16 milhões e meio de reais. O imposto é 50%, a multa é de 25% porque tentaram entrar com as joias ilegalmente. Então, o Bolsonaro teve que pagar mais de 12 milhões de reais para ter as joias. Impossível, porque o Bolsonaro ele só tem dinheiro sujo, ele não tem 12 milhões de reais de dinheiro limpo. Se tivesse, talvez até pagasse, que ia valer a pena, né? Depois vende por 16 e ganha 4 ali na transação. Tá, não deu. Diante disso, o Bolsonaro usou o Ministério da Economia, do Paulo Guedes, para interferir na cúpula da Receita Federal para liberar isso aí. Porém, viu porque o Bolsonaro queria reforma administrativa? Reforma administrativa é para que os servidores públicos sejam todos afastados, demitidos, tudo mais, e pudesse colocar gente de confiança em todos os cargos possíveis e imagináveis. E aí é o que acontece. Como não teve reforma administrativa, lá na Receita Federal tem funcionários de carreira. E esses funcionários de carreira, eles não precisam, assim, agradar o presidente da República. Eles fazem valer a lei. Eles resistiram à pressão e fizeram valer a lei e falaram, não, sem a multa não liberamos as joias. Então, veja bem, o Bolsonaro já mandou 3 ministérios, ele deslocou 3 ministros para tentar liberar as joias. As joias foram apreendidas no dia 26 de outubro de 2021. Sabe o que o Bolsonaro fez nesse mesmo dia? Eu vou te mostrar aqui uma notícia e é isso que vai explodir sua cabeça e você vai ver, caraca, Thiago, isso não tem como ser coincidência. Um Google rápido aqui, ó. Bolsonaro sanciona alterações na lei de improbidade administrativa. Bolsonaro sanciona, sem vetos, projeto que flexibiliza a lei de improbidade. Na prática, o Bolsonaro sancionou uma lei que estava na mesa dele fazia um tempão, que o Congresso Nacional tinha até esquecido, que faz com que a lei de improbidade administrativa, que é isso, roubo de dinheiro público, só valha quando é comprovado o dolo, ou seja, quando é comprovado que a pessoa realmente quis roubar o dinheiro público. Coincidência? Não. Por quê? Porque agora a estratégia do Bolsonaro vai ser dizer que não, eu não sabia o que tinha na caixa. Como é que eu sei que essa é a estratégia dele? Porque já vou mostrar áudio do ministro falando a versão. Pois bem, dia 26 de outubro foram as joias ali apreendidas, joias que eram presente para Michele Bolsonaro, para Michele. O Bolsonaro ficou mais de um ano e meio, um ano e 2 meses aí tentando conseguir as joias. A última tentativa do Bolsonaro foi no dia 29 de dezembro, um dia antes dele ir para os Estados Unidos. Ele queria embarcar para os Estados Unidos com as joias. Por quê? Porque ia vender propina, né? Propina, o cara tem que conseguir. Pois bem, o que aconteceu foi o seguinte, o Bolsonaro mandou um ajudante de ordens chamado Jairo, ajudante de ordens da presidência, um militar, viajar no avião da Força Aérea Brasileira, ou seja, pegaram um avião da Força Aérea Brasileira, gastaram lá a gasolina, a viagem toda, que custa um dinheirão, custa 190 mil reais a viagem São Paulo-Brasília, viu? Ele foi, Brasília-São Paulo no caso, ele foi até o aeroporto de Guarulhos e ele, com o seu status de militar, sua roupa de militar, ordenou que a Receita Federal devolvesse as joias. E ele disse que isso não poderia ficar para o próximo governo e que isso seria ilegal e ordenou. Os funcionários da Receita Federal no aeroporto de Guarulhos disseram, não devolveremos. Tá com o dinheiro da multa? Não. Então, não devolveremos. E aí ficou aquele impasse. O funcionário voltou para Brasília de mãos abanando e o Bolsonaro fugiu do país no dia seguinte. Deve ser por isso que o Bolsonaro chorou tanto no dia 30 de dezembro. Agora a gente tem... Agora! Olha como tem tanta coisa que a gente não sabia. Agora faz sentido o chororô do Bolsonaro. O cara perdeu 16 milhões de reais. Pois bem, por que propina, Thiago? Pois bem, o Bolsonaro vendeu a refinaria, Bolsonaro foi lá e não foi só isso não. Que coincidência. Eu tinha falado isso aqui num vídeo anterior faz alguns dias, que não apenas isso, o governo da Arábia também deu para membros do governo Bolsonaro esse relógio aqui, Hublot, dessa marca chamada Hublot. Tá aqui até o Ciro Nogueira usando o relógio. Um relógio simples dessa marca custa cerca de 20 mil euros. 20 mil euros. Eu vou fazer um Google aqui ao vivo para você. Vamos lá. Google, vou colocar aqui. Hublot.
corretor colocou errado. Hublot aqui. Vamos lá. Aí você vai ver o preço desse relógio aqui. Google Shopping. Vamos lá. Aqui vai aparecer o preço. Bom, peço desculpas, a internet está ruim, mas eu vou mostrar aqui um relógio normal dessa marca. Custa. Normal. Relógio normal da marca aqui, ó. Você vai ver. Deixa eu ver se consigo ampliar. 13.500 euros. Dá para ver aqui? Esse é um relógio normal. Agora imagina, ó. Vários aqui para você. Vários. Vai vendo aqui os preços. Não apenas o Ciro Nogueira ganhou, e o Bolsonaro ganhou, e a Michelle. Toda a comitiva do Bolsonaro ganhou esse relógio. Só que não esse. Eu mostrei um relógio de 13.500 euros. Olha o relógio que foi dado de presente. Muito melhor, né? Esse é o relógio que estava, um modelo parecido estava aqui no braço do Ciro Nogueira. O do Ciro Nogueira é preto e o outro ali era dourado. Deve ser muito mais caro. Então vamos falar de cada relógio aí, pelo menos aí 60, 70 mil reais para toda a comitiva. Vamos lembrar, o Bolsonaro foi numa comitiva que tinha o Bolsonaro, tinha o Eduardo Bolsonaro, tinha o Ciro Nogueira, tinha o ministro de Minas e Energia, tinham militares, tinham ajudantes, todo mundo ganhou o relógio. Por quê? Porque ele vendeu uma refinaria por 11 bilhões a menos do que o valor de mercado. Vamos lembrar, isso aí tem indícios de que seja propina, essas joias aí e esses relógios dessa refinaria, ok, mas pode ser parte da propina. E o resto? Será que não tem mais propina ainda? Pois bem, não sabemos. O Flávio Dino já avisou que a Polícia Federal vai investigar esse caso. No mínimo, temos aí um caso de sonegação de impostos e alguns outros crimes aí cometidos pelo Bolsonaro que dão cadeia. Vamos lembrar uma coisa? Eu lembro que a Lava Jato, isso saiu na Vaza Jato. A Lava Jato tentou prender o Lula, inclusive os procuradores estavam falando nos grupos de Telegram lá, quando saiu a Vaza Jato, de pedir a prisão preventiva do Lula, porque achavam que o Lula tinha roubado um crucifixo que seria presente para ele quando ele era presidente. E aí ele ter roubado aquele crucifixo seria um crime. Olha só, porque o presente que vai para os presidentes da República, tem que ficar com a União. O presidente não pode ficar com ele, a não ser que seja um presente personalíssimo. Por exemplo, quando o Bolsonaro ganhou aquele logo do União Brasil feito de balas. Aquilo é um presente pessoal, aquilo não fica para a União, aquilo é do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro ganhou uma moto de madeira ali com ele esculpido, aquilo é do Bolsonaro. Porém, quando ele ganhar joias de 16 milhões, não, aí é da União. Pois bem, tentaram prender o Lula em flagrante por muito menos. Depois descobriram que o crucifixo era presente de um amigo que deu para o Lula antes dele ser presidente, que era do Lula mesmo o crucifixo. E aí eu lembro até daquela Vaza Jato Deltan Dallagnol, que coisa, deu errado. Pois bem, temos aí um caso muito mais grave. Não estou falando de um crucifixo de madeira qualquer, estamos falando aqui de 3 milhões de euros, segundo a Receita Federal, em joias de ouro maciço e diamante. Olha, a situação vai ficar muito difícil. Eu tô falando isso aqui desde que o Lula assumiu, que a gente iria começar a descobrir crimes do Bolsonaro que a gente nem sequer imaginava que tinham sido cometidos. Esse eu imaginava. Quem acompanha aqui o canal faz muito tempo deve saber que eu falo aqui deve lembrar que eu falo aqui desse crime, dessa refinaria, faz mais de um ano. Desde quando foi feita essa venda, fiz um vídeo aqui, eu xinguei todo mundo de tudo que é nome do governo Bolsonaro, porque é um crime, assim, irreparável. Nos últimos dias, tá esse escândalo aí, os bolsonaristas fizeram um escândalo falando que, olha, o Lula aumentou a gasolina, tal. O pessoal que ficava quietinho quando a gasolina estava 10 reais com o Bolsonaro e agora relincha porque a gasolina tá 5 com o Lula. Falar, o Lula aumentou a gasolina, não sei o quê, papapá. E eu falei, olha, a Bahia pagava a gasolina mais cara do Brasil porque o Bolsonaro vendeu a refinaria. Eu sempre dava os detalhes da venda, como foi uma coisa bem sórdida. Aí depois eu falei, a Bahia já não paga mais a gasolina mais cara do Brasil, porque depois o Bolsonaro fez uma venda ainda pior. Ele vendeu a Reman, que é a refinaria lá de Manaus, mais barato ainda. E aí, lá em Manaus agora, lá no Amazonas agora, é a gasolina mais cara do Brasil. Então, a Bahia é a segunda mais cara do Brasil. Quem for bolsominion aí de Manaus e Bahia faz arminha lá no posto e vê se ganha um desconto. Pois bem, tá aí. Prova de crime envolvendo Bolsonaro, Michele envolvendo pelo menos 3 ministros, envolvendo militares e com o governo da Arábia Saudita. Eu vou te falar, a casa vai cair. Vai dar muito
muito errado, muito ruim para o Bolsonaro, para Michele e para esse pessoal. Eu não vou ficar surpreso se nas próximas semanas tiver busca e apreensão, tiver prisões nesse caso aí. A Polícia Federal já está abrindo investigação. Hoje mesmo será aberta a investigação sobre esse caso. Olha, o Flávio Dino, se alguém aí conhece o Flávio Dino, manda esse trecho do vídeo para ele. Flávio Dino, tem que abrir concurso aí para delegado agente da Polícia Federal, que tá faltando a gente. O tanto de investigação do governo Bolsonaro é uma coisa de louco. Tá faltando a gente aí para investigar, né? Porque, olha, são mais de 1.500 terroristas aí presos. Tem o crime aí do Bolsonaro, tem crime do Renan Bolsonaro, do Flávio, não sei o que. É caso demais envolvendo esse desgoverno criminoso. Vão acabar todos presos, saiba disso. Eu peço sua inscrição no canal e continuaremos aí acompanhando o caso. Falou!